Olá, tudo bem? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje fala sobre um assunto muito importante para a saúde das gerações mais recentes. É a obesidade infantil. Um tema que tira o sono de muitas famílias brasileiras que tentam a todo custo controlar o peso e oferecer mais qualidade à alimentação de todo dia para suas crianças. E é pela importância desse tema que você vai acompanhar no programa de hoje. A endocrinologista da Rede Mater Dei, doutora Patrícia Corradi, fala conosco sobre o atendimento a pacientes com obesidade infantil. Temos também o quadro Mito ou Verdade, para desmistificar questões ligadas ao ganho de peso durante a infância. A pediatra pós-graduada em nutrição, doutora Camila Andrade, dá orientações importantes sobre alimentação saudável para as crianças. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Muito bem, o Ministério da Saúde alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde alimentar das crianças, porque atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, 3,100 milhões de brasileiros abaixo de 10 anos sofrem com obesidade infantil. E é esse assunto que a gente vai discutir aqui, um assunto sério, porque a saúde das próximas gerações está em jogo e isso envolve o cuidado de muitas e muitas famílias pelo Brasil. E para ajudar a gente a esclarecer as questões relacionadas à obesidade, a gente está com a endocrinologista da Rede Mater Dei, doutora Patrícia Corradi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Alegria imensa receber aqui uma quase conterrânea de Martinho Campos, cidade querida do Oeste Mineiro. Descobrimos isso hoje, né? Coincidência maravilhosa. É Badia, querida. Doutora, quais são as principais causas, na sua visão clínica, da obesidade infantil? Fernando, primeiro vamos chamar a atenção para essa estatística alarmante, né? Dessa prevalência de obesidade infantil nos dias de hoje, aqui na nossa sociedade brasileira, isso é muito importante. Então, vamos nos atentar às causas, como você disse aí, né? Exatamente, porque elas não estão nem ligadas a questões socioeconômicas. A gente também tem números altos em famílias com menos poder aquisitivo. Exatamente. Então, a obesidade hoje, a gente sabe que é uma doença crônica e ela é multifatorial. Ela é causada por uma associação de fatores genéticos e fatores ambientais. Quando a gente fala de genética, é muito importante a gente avaliar os pais, a família, o ambiente ao qual aquela criança pertence. Aquele ambiente gordogênico? Obesogênico, né? A palavra mais apropriada. Então, se eu venho de uma família onde os meus pais são gordinhos, onde os meus irmãos são gordinhos, existe uma tendência, sim, a desenvolver a obesidade. Eu falo, genética não é uma sentença, mas é uma tendência. Então, a gente tem que ficar muito atento e controlar esses fatores ambientais. As causas relacionadas aos fatores ambientais, como você me perguntou, estão associadas principalmente ao sedentarismo e à oferta de alimentos industrializados, hiperpalatáveis, que as crianças estão sendo expostas cada vez de forma mais precoce, né? Agora, o sedentarismo dos pais inevitavelmente vai esbarrar no sedentarismo das crianças também. Ah, sem dúvida. Eu falo, as crianças, elas são um espelho dos pais, né? Então, aquela criança que desde sempre está vendo pais ativos, pais que se preocupam com a saúde física e fazem atividade física, acabam introjetando aquilo ali como um hábito familiar, né? Se tem aquele hábito de passear no parque no sábado, mesmo que a família trabalhe durante a semana, que vá fazer alguma atividade física em conjunto, isso são hábitos de saúde que devem ser implementados desde o princípio, Exposição às telas também, né? Esse é o problema, né? Assim, isso, de uma certa forma, durante a pandemia foi potencializado, né? Até por questões de necessidade da escola, agora essa aula online. Mas, desde sempre, essa exposição às telas foi considerado, sim, um fator de risco para o aumento de obesidade. Porque enquanto a criança está ali, entretida, concentrada somente na tela, ela está deixando de brincar, né? E existe também um conceito de que a criança saudável é a criança gordinha, né? Exatamente. Então, a gente está até perdendo um pouco o parâmetro, porque essa prevalência de obesidade está tão crescente no nosso meio que, às vezes, a criança que antes a vovó achava bonitinha, que era gordinha, ela ficou normalizada como uma criança saudável. Mas, na verdade, a criança
principalmente ali entre os 6, 7 anos, é aquela criança que ela é magrinha. A criança saudável, ela é magrinha, ela não tem barriguinha nessa idade, não. Então, a gente precisa desvencilhar esses conceitos de que a criança saudável é a criança gordinha. E, às vezes, os pais têm preocupação com a criança normal, fazendo entre aspas aqui o normal, porque nos tempos atuais é difícil falar do que é normal, os pais procuram, esse menino, ele está muito magro. Exatamente. A nossa colega pediatra depois vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas quando a gente faz a avaliação de desenvolvimento da criança, a gente coloca as crianças em curvas de crescimento. Os pais estão habituados, quando vão ao pediatra, ele preenche aquela curva de crescimento. Então, na verdade, a gente compara crianças com seus pares, ou seja, com as crianças do mesmo sexo, da mesma idade, e joga naquela curva de crescimento. Então, muitas vezes, os pais trazem as crianças saudáveis, achando que elas estão mais magras, e a gente joga lá na curva, ela está no percentil 50. Ou seja, aquilo ali é a média da saúde, é a média das crianças da idade dela. Então, é muito interessante a gente mostrar isso para os pais. Olha, sua criança é saudável, ela tem o peso saudável, o peso dela está compatível com a altura dela, ela não é uma criança magrinha. E vamos manter para continuar assim. Então, quando a gente fala de obesidade infantil, a gente está falando de um tratamento familiar, né? É muito importante, que envolve principalmente as avós. Que as avós são complicadas, por excesso de carinho, né? Sim, eu acho que a alimentação, ela transcende essa questão da nutrição, né? Então, assim, você tem suas lembranças infantis, você tem esses hábitos que vieram, de certa forma, por esse ambiente em que você foi criado, lá desde a sua infância, né? Então, desde que a criança é exposta a qualquer tipo de nutrição, desde o útero, isso é importante falar, ela já vai associando e aqueles possíveis gostos, preferências dela. Então, a criança tem aquela nutrição importante até os primeiros 2 anos de vida, que a gente fala os primeiros 1000 dias de vida da criança, né? Que é desde a nutrição intraútero, depois que ela nasce, o aleitamento materno é muito importante, a introdução alimentar com variedade alimentar, né? E oferecer mesmo para a criança alimentos diferentes, porque toda criança é seletiva, mas se ela for seletiva dentro de uma gama maior de alimentos, ela vai ser seletiva com um número maior de alimentos. Cores, texturas, explorar, tudo isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente vai muito pela facilidade de acesso, mas é interessante que a gente mostre para a criança e ajude a explorar. Criança é exploradora, né? Criança gosta de descobrir, cérebro em formação, né? Exatamente. Agora, doutora, na sua área, né, de endocrinologia, que trabalha com os hormônios, alguns problemas hormonais também podem causar essa obesidade? Já desde cedo existe essa investigação também? Existem. Então, existem causas que são genéticas, causas que a gente fala causas monogênicas de obesidade, que são causas mais raras e que a criança desenvolve obesidade desde o início da vida mesmo. Mas a maioria das doenças, elas são adquiridas, né? A partir dessa adaptação do corpo a um ambiente obesogênico, a uma alteração metabólica que vai se estabelecendo com o ganhar peso. Então, o que a gente vê que se acompanha muito frequentemente, que a gente tem visto em números crescentes, desenvolvimento de diabetes, né? O diabetes tipo 2, que era aquela doença que antigamente era do adulto, a gente já vê em crianças e adolescentes associadas ao ganho de peso. E existem algumas doenças que são hormonais, que geralmente são doenças mais raras, mas que num contexto de obesidade com outros estigmas, a gente precisa investigar. Hipersecreção hormonal ou, às vezes, mesmo deficiência de alguns hormônios. Quando a gente fala nisso, a gente encontra no caminho uma lista imensa de doenças que podem ser desenvolvidas a partir de um quadro de obesidade infantil, uma síndrome metabólica, por exemplo? Sim, sim. Você sabe que existe uma prevalência muito grande de hipertensão nessas crianças? Geralmente, os pediatras eles não têm o hábito de medir com tanta frequência a pressão arterial nas crianças, porque, em tese, elas nem deveriam ser hipertensas, né? Mas o desenvolvimento da obesidade está associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial em criança e, junto com isso, aumento do colesterol, aumento da glicose, problemas com peso, então sobrepeso, levando a um acúmulo de esforço sobre as articulações. Então, a gente vê realmente aquela criança já com artrose em alguns casos.
Então, são várias as condições que vão se cronificando junto com a obesidade, né? Do ponto de vista da clínica endocrinológica, assim, do trabalho que a senhora faz no dia a dia, o ganho de peso rápido pode sinalizar várias doenças, mas a gente não pode deixar de lado os fatores emocionais que estão nesse contexto também, né, doutora? Sem dúvida. Então, faz parte, né? Principalmente, mais uma vez, nesse contexto de isolamento social, a gente sabe que criança e adolescente, eles têm uma identidade de grupo, eles precisam socializar. Então, estando mais afastados dos seus pares, brincando menos, mais expostos às telas, eles tendem a fazer um número maior de refeições, a se sentirem um pouco mais embotados, mais tímidos e, de certa forma, buscar esse conforto na alimentação. Porque a gente sabe que isso acontece, né? Os alimentos hiperpalatáveis, eles têm essa capacidade de desencadear uma sensação de bem-estar. Hiperpalatáveis é um nome sofisticado para o chocolate, para o milkshake. É aquela mistura da gordura com carboidrato, que fica irresistível, né? E que muitas vezes a gente perde a mão, a gente tende ao exagero, porque a gente sabe que é bom. E a gente sabe que aquilo vai propiciar para a gente uma sensação de bem-estar, mas que ela é rápida, ela é finita. Aí daqui a pouco a gente quer de novo e a gente busca de novo. Mas como é que a gente pode colocar na mesma frase dieta e criança com tranquilidade e com sossego para a família inteira? Eu acho que a palavra dieta, apesar dela não significar isso na sua gênese, na sua etimologia, ela vem já com uma carga negativa muito grande, né? Então, o que eu acho que a gente pode falar é em relação a melhora da qualidade da alimentação, né? Assim, é uma alimentação de qualidade. A gente trazer alimentos mais naturais, reduzir a quantidade de alimentos industrializados, que isso, como a gente tem um acesso muito fácil e costuma ser mais barato, né? Que é outra questão também que a gente tem que pontuar, é a gente oferecer para a criança aquilo que, em tese, ela deveria comer na regra. A exceção é a exceção, né? Então, tiver uma festinha, vai na casa da vovó, final de semana, é exceção. Mas se a gente se mantiver fiel à regra da alimentação da nossa casa, a gente tiver os alimentos que o nosso filho pode comer, isso já é um bom caminho, né? Então, não deixa de ter aquela carga de dieta, é simplesmente a rotina nutricional da casa. Porque para os pais é muito difícil essa luta da informação útil sobre saúde e qualidade de vida quando a gente fala de alimentação e sobre o que comprar, sobre o que oferecer. Existe muita dificuldade de entender, por exemplo, os rótulos e os apelos publicitários de alimentos com essa chamada saudabilidade, né? Sim, a indústria muitas vezes ela não ajuda, ela presta um desserviço, né? Eu falo assim, existem rótulos enganosos, rótulos duvidosos, que às vezes o pai ou a mãe, eles vão bem intencionados, sempre estão bem intencionados, né? Mas quando a gente vai ver, aquele rótulo confundiu, né? O zero açúcar, eu costumo falar que, será? Vamos conferir o rótulo? Açúcar tem vários sinônimos, né? E a indústria, ela permite que esteja escrito zero açúcar quando aquele alimento não contiver glicose, frutose ou sacarose, mas existem vários outros tipos de açúcar que têm o potencial de aumentar a glicose, que têm o potencial de aumentar a insulina e que têm o potencial de levar ao ganho de peso. A gente estava falando de um grande querido amigo, Dr. Alfredo Halper, que foi um dos grandes guerreiros contra o estigma da obesidade, né? Um grande endocrinologista que hoje brilha lá no céu. O Dr. Alfredo falava que aceitava todos os componentes alimentares, menos a gordura hidrogenada. Ele combatia a gordura hidrogenada e ela está presente, uma padaria, por exemplo, é recheada de gordura hidrogenada. Exatamente. O Dr. Alfredo era e continuará sendo sempre uma referência para a gente, né? Principalmente nesse campo da obesidade, e é exatamente isso. Então, eu costumo falar a mesma coisa que ele, às vezes com palavras diferentes. Não existem vilões, né? Quando a gente está falando de alimentação, não existe um alimento específico que é vilão. As pessoas têm aquele hábito de perguntar, isso pode, isso não pode? Eu falo, tudo pode dentro de um contexto em que haja um equilíbrio, né? Então, quando a gente fala das gorduras, as gorduras, elas são importantes para a nossa alimentação. Elas têm a sua função. A gordura, ela entra na constituição de hormônios, ela entra na constituição de vários neurotransmissores, então a gente precisa ter acesso à gordura. O colesterol, que é uma gordura também
que quando a gente fala numa primeira vez, parece que ela é sempre má, né? Mas ela não é, ela tem a sua função. Que tem o colesterol bom. O colesterol bom. Se a gente for olhar, cada célula do nosso corpo, a parede, ela é composta de colesterol. Por isso, o nosso fígado é capaz de produzir colesterol. O problema do excesso de colesterol, que está relacionado à gordura saturada, à gordura trans, à gordura hidrogenada, como você bem citou, lá trazendo o nosso Dr. Alfredo Halpern, é que ele está incluído nessa dieta industrializada, né? Então, quando a gente tem um acesso frequente e a grandes quantidades, a gente vê um aumento do colesterol. O que tem gordura hidrogenada? O quindim? Geralmente a gordura... Sorvete, biscoito, salgadinhos de pacote, né? Que é aquilo que às vezes fica prático para botar na lancheirinha da criança, né? Um rótulo bonito, colorido? Colorido, chamativo, e vai para a escola tranquilamente. Ele dura na prateleira, né? Então, tudo isso, de certa forma, tem um apelo comercial muito grande. Mas quando a gente bota na balança, não é interessante no longo prazo. Esse é um grande problema. Doutora, a gente tem aqui um quadro muito interessante chamado Mito ou Verdade. Do seu ponto de vista, dentro da sua vivência clínica, médica, a senhora dá opinião sobre se é verdadeiro ou não. Pode ficar à vontade para dizer até que é uma dúvida. Preparada? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira questão, doutora Patrícia, a gente falou agora no início. Olha, é mito ou verdade? Criança gordinha é criança saudável? Mito. Em qualquer idade, né? Em qualquer idade. A criança, ela tem que ser colocada na curvinha dela lá, né? Mito ou verdade? Criança pode comer de tudo, pois criança gasta sempre muita energia. Que beleza! É mito ou é verdade? Que a criança deveria gastar energia, sim. Que ela poderia comer de tudo, talvez, né? Dentro de um contexto. Talvez comer de tudo, mas não tudo. Né? O que é tudo? Tudo, exatamente, o que é tudo. Se for tudo de alimentos saudáveis, ela pode comer de tudo. Se for tudo que tiver na prateleira do supermercado, aí não. Mais uma questão, é mito ou verdade? Criança já brinca muito, então criança não precisa fazer atividade física? A atividade física na verdade, eu falo que é um valor quase que inegociável em qualquer idade, né? E a criança, ela é naturalmente ativa, então ela precisa fazer, se movimentar todos os dias. O mínimo que é recomendado são 300 minutos de atividade física por semana. Então, movimento, né? A gente fala atividade física num contexto da realidade da criança, né? Exatamente. Pandemia... É o correr, é o pular corda, é o jogar bola, né? A pandemia enlouqueceu famílias inteiras com crianças em casa, e isso dá a ideia da energia que ficou presa ali, né? Que agora, com a vida gradualmente voltando ao normal, isso pode ser de novo trabalhado, né? Sim. Olha só essa outra questão, diabetes tipo 2, pressão arterial, colesterol, isso não afeta as crianças, é mito ou é verdade, doutora? É mito, afeta sim, afeta de forma substancial que vem preocupando cada vez mais os órgãos de saúde. Então é interessante que a gente faça assim esse rastreio e esse aconselhamento desde muito cedo, quando a criança vai às consultas com o pediatra. Inclusive problemas que são mais comuns em adultos, tipo celulite, até estrias. Pode aparecer nas crianças também? Podem, porque estão relacionados a essa distensão rápida, né, da pele. E a celulite, na verdade, ela está associada ao acúmulo de gordura. Então, vem junto, vem no combo, né? Ganhou peso, ganhou... Vem tudo, exatamente. Vem a turma toda, né? Mais uma questão aqui, doutora Patrícia, é mito ou verdade? Criança não pode tomar remédio para emagrecer? Isso é mito. Hoje em dia já existe uma medicação aprovada, na verdade, em adolescentes. A partir dos 12 anos tem a liraglutida, que foi aprovada no ano passado, para tratamento de obesidade grave. Então, para aquelas crianças que têm um IMC muito alto, acima de 30, que já pesam mais de 60 quilos, houve um estudo chamado Estudo Scale Kids, que mostrou que esse tratamento foi benéfico nessas crianças. E existem estudos até ampliando a idade da indicação da cirurgia bariátrica, até mesmo para crianças. Parece que uma criança de 12 ou 13 anos já foi submetida a uma bariátrica.
pelo Conselho Federal de Medicina, está aprovada a partir de 16 anos. Né? Então, legalmente, a partir de 16 anos, mas a cirurgia bariátrica, ela está indicada para aqueles casos de obesidade ainda mais graves, IMC acima de 50, ou 40 com comorbidades. Então, é uma realidade triste, mas ela existe. Sim, é algo que está sendo discutido, né? Claro que esse episódio de um adolescente de 13 anos, ele é fora da curva, mas serve para a gente entender como é um problema que está sendo discutido numa amplitude cada vez maior, né? E que é a solução que a gente tem nesse momento, né? Também para não deixar isso evoluir ou essa criança desenvolver outras doenças associadas que podem aumentar o risco de mortalidade, além da piora da qualidade de vida. Exatamente. Né? E sobre isso tem a outra questão do mito ou verdade. Uma criança obesa será, com certeza, um adulto obeso. Quase com certeza, 80% das crianças e adolescentes obesos podem ser um adulto obeso. Então, esse tratamento da obesidade desde a infância é importante para a prevenção da obesidade infantil, a da obesidade no adulto. A gente falou sobre esse assunto aqui, essa questão de mito ou verdade. A tecnologia, doutora, é sempre um vilão no aumento da obesidade infantil? Nem sempre um vilão, eu diria. Também eu acho que a gente vilanizar as coisas, a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Muitas vezes ela pode servir no sentido de orientar, e existem games também que às vezes as crianças movimentam e conseguem mexer. De dança. De prática esportiva. Exato. Então, por exemplo, num contexto de confinamento, talvez essa fosse uma alternativa da criança se movimentar um pouco mais, né? Game de luta. Na verdade, ninguém tinha um manual para lidar com crianças durante a quarentena, durante esse período de confinamento, que a gente nem sabe se vai retornar ou não. Eu gosto muito daquela avaliação que várias mães fizeram quando ouviam as declarações, né? Não, a Mirklink atravessou o mundo sozinho em uma canoa. Os astronautas ficaram não sei quanto tempo sozinhos no espaço, e as mães respondiam: tinha criança com eles? Tinham filhos juntos? E essa foi a grande experiência. E aí, alguns equívocos aconteceram, por exemplo, no uso excessivo das tecnologias, no consumo de telas, né? Mas ninguém estava sabendo como lidar com isso, e eu acho que ainda não estamos sabendo, né? Sim, e essa nova geração, ela já cresceu com telas, né? Se você pega uma criança muito pequenininha, ele já sabe passar o vídeo, já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, é uma questão de adaptação e de regras, né? E na retomada da vida normal, a ida a um restaurante, por exemplo, as crianças podem ficar muito ali sem saber muito bem o que fazer, porque é uma rotina que acabou ausente da vida delas. Entrega um celular, a criança sossegou, mas é um sossego que cobra seu preço, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que os pais, eles têm que saber disso, né? Toda ação tem uma consequência, né? Talvez naquele momento seja a única alternativa, não sei, isso tem que ser ponderado, mas... Cada caso é um caso, né? Outra questão, essa é muito importante, é mito ou verdade? As vitaminas engordam. Vitamina não engorda, vitamina não tem caloria. O que engorda é o excesso de calorias, de energia que a gente consome e não gasta. Se a gente pegar os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, eles não contêm calorias, tá? Então não engorda. Mas lembrando que a vitamina, aquela composta, não é a vitamina de abacate com açúcar, que aqui em Minas é muito comum. Toma vitamina de abacate com banana, aveia, chocolate, né? Essa engorda. Essa engorda. Principalmente se tiver açúcar. Se for feito pela avó. Porque a gente em Minas Gerais tem a relação muito forte da comida com o afeto, é que a senhora falou aí. Exatamente. Né? Eu até hoje eu sinto cheiro de comida de avó, né? E há muito tempo eu não tenho avó. Aquele biscoitinho frito. Exatamente, né? O almoço Lá de da domingo. Mas o almoço de domingo, né? Que dura o domingo inteiro. Inteiro. Né? Criança obesa é uma criança preguiçosa. É mito ou verdade? Acho que nenhuma criança é preguiçosa, acho que é da natureza da criança, mais uma vez, ela ser ativa, né? Mas com o aumento do volume corporal, com esse hábito de estar, às vezes, mais parada, às vezes a criança ela tende a ficar um pouco mais parada mesmo. Então, é nosso dever, de adulto, estimulá-la, né? E muito importante também para os pais ter cuidado com o estigma do menino obeso, né? Eu gosto muito dessa expressão de que chega um momento que
o obeso, a figura obesa, vira o seu avatar. E aí você incorpora aquilo e aí já vai ficando mais difícil lutar contra esse problema. Sim, isso é importante porque é uma outra consequência da obesidade, é essa repercussão psicossocial, né? Que a criança sofre bullying, às vezes ela é apontada por uma característica física que não é tão interessante, né? Então é importante a gente estar atento a isso e prestar atenção na linguagem. Então, por exemplo, não vai comer isso porque você vai engordar? Talvez não seja tão interessante de falar com uma criança, mas coma isso porque isso é mais saudável, né? Sim. Isso vai te dar mais energia. Porque é difícil, como você disse, a criança incorpora isso. Se é difícil para todo mundo, se existem mais de 200 causas e 200 tipos de obesidade, imagina para a criança, né? Exatamente. Olha essa questão, doutora, é mito ou verdade? Emagrecer é só perder peso? Emagrecer é perder gordura, né? O peso, ele varia com outras variáveis, né? Assim, às vezes você pode subir na balança e o seu peso está diminuído, mas na verdade você não perdeu gordura. Então é aquele peso que a gente recupera rapidinho. Mais difícil do que emagrecer é manter-se magro, né? Eu falo que emagrecer, qualquer dieta maluca, qualquer laxante, qualquer sauna faz você perder peso na balança. Mas manter-se magro é que é mais difícil. Então não é só perder peso, é uma dificuldade. Só quem é obeso sabe qual é a dificuldade de manter-se magro. Eu costumo fazer uma analogia que às vezes quando entra-se no processo de emagrecimento, a gente tem aquela expectativa de que é alguma coisa que vai acontecer rápido. Mas é como se fossem degraus de uma escada. Desce o primeiro degrau, ele é o mais fácil. 2, 3 quilos, todo mundo perde rapidinho. Para manter essa descida da escada, a gente sempre tem que estar fazendo um esforço maior. Tem aquele patamar, né? Tem o platô. O platô, Sim. Né? E olha só essa questão muito importante para os pais, para as mães, para a família toda. Para controlar o peso, é preciso sim cortar o doce, a fritura, o refrigerante. Na regra, sim, né? A exceção é uma coisa, né? Se for uma vez no aniversário, na festinha... Não existe emagrecimento com refrigerante, doce, salgadinho. Exato. A gente tem que fazer escolhas, né? E toda escolha envolve uma renúncia. Então, assim, eu entendo. Criança é sempre difícil porque é um afago, né? Você oferecer um pirulito, até quando vai cortar o cabelo, né? Isso é cultura, né? O menino comportou bem, ganha um pirulito. Então, mas é preciso que, na regra, a gente se mantenha mais rígido nesse diálogo, sentido. Né? Conversa, né? Isso, eu acho que o caminho é esse. E, principalmente, exemplos, porque não adianta nada a família inteira ter um padrão alimentar, querer que a criança, que já está em processo de obesidade, continuar com outro padrão. Né? Exato. Então, a gente tem que estimular a criança quando ela começar a manifestar a vaidade, porque isso acontece quando ela vai se aproximando da adolescência, a forma do corpo vai mudando, então a criança vai percebendo que é mais interessante ter uma forma do corpo mais harmônica. E a gente tem um jeito, né, de abordá-la nesse sentido, oferecer o que tem de melhor do ponto de vista nutricional, estimular o movimento, fazer exercício físico, isso é muito importante. E eu gosto muito da frase que diz o seguinte, os pais vivem reclamando que os filhos não escutam os pais. Meu filho não me escuta, meu filho não me escuta. Pode ser verdade, mas tem uma outra realidade que também é verdade. Seu filho vê tudo que você faz. E quando a gente está falando de controle de obesidade, a gente tem que perceber isso. O exemplo, ele é mais importante do que as palavras, né? Fernando, tem até um meme, né, interessante que eu vi outro dia. Duas mães sentadas, uma do lado da outra, a mãe comendo sanduíche, o filho comendo uma maçã, e falou, mas como que seu filho come maçã? Falou, olha o que você está comendo, né? Você está comendo um sanduíche, como que seu filho vai comer uma maçã? Em algum momento ele vai querer esse sanduíche. Exatamente. Né? Doutora Patrícia Conrad, muito obrigado pela sua presença, sua generosidade, suas informações. Acho que a gente deu um passo importante para esse remédio poderoso que é informação sobre saúde e qualidade de vida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E um grande abraço para a nossa querida cidade de Martinho Campos. Badia, querida. Será dado. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com saúde e bem-estar. Lembrando que a gente quer muito saber o que você está achando da nossa programação, sugestões para o programa, opiniões, tudo muito bem-vindo. É um rápido intervalo e a gente volta logo.